Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Ver Mais, o podcast da Clínica Ver Mais. Eu sou o Flávio Hirai, médico oftalmologista, e estou aqui com a Fátima Augusto e com a nossa convidada Denise. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre justamente os tratamentos sobre diabetes. Nós vamos falar sobre os tratamentos novos, os tratamentos mais clássicos, mas antes disso, Fátima, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Denise, porque é uma coisa que eu nem sei se você sabe que se existe. Denise, vamos falar antes dos tratamentos sobre essas novidades do monitoramento da glicose. Você sabia disso, Fátima, que hoje você vê pelo celular? Eu tenho ouvido falar, tenho visto, né, propagandas na televisão, Sim, né? Exatamente. Então, lembrando que a gente continua falando de diabetes, porque nós estamos no mês de novembro. É verdade. Então, é o Novembro Azul, para a Novembro gente falar um pouquinho sobre diabetes, né? É isso aí. Mas eu tenho visto bastante isso, né? Propaganda na TV, tudo, mas eu não entendo muito bem. Então, Assim, dos últimos 5, 10 anos, talvez, muita coisa nova apareceu no diabetes, né? Tanto em termos de tratamento medicamentoso, de insulinas e monitoramento. Então, assim, foi um avanço enorme, porque é aquilo que a gente falou, né? Então, o diabetes está ali todo dia, toda refeição. Para quem tem que usar insulina, precisa fazer as medidas que antes era só ali a picadinha do dedo. Toda refeição, toda vez que for comer, para ajustar o que usa de insulina. Então, não é fácil, né? Todo dia você está ali picando 2, 3, 4 vezes o dedo. sim. E é o que tinha, infelizmente. Então, a gente não pede para me picar o dedo porque a gente é chato e maldoso, né? Porque o que a gente tem hoje, apenas era fazer o exame de sangue, que você vê uma glicose ali em jejum só daquele dia, ou a glicada, que é uma média dos últimos meses, mas era isso. E se a pessoa não fizesse as medidas, às vezes, do sangue mesmo, antes da refeição, 2 horas depois, ficava um pouco obscuro entender o que fazer, aonde colocar insulina, que dose ajustar, porque a glicada dá uma média que pode até vir normal, mas quando você vê, a pessoa tem oscilação ao longo do dia todo e não tá pegando. Então, medir a pontinha de dedo ajuda muito para o endócrino pensar o tratamento, que horas vai entrar a insulina, que horas vai entrar o remédio, e para o paciente também, muitas vezes, conseguir entender, olha, comi esse pão, aumentou, comi essa tapioca, que às vezes eles falam muito, nossa, doutora, eu comi uma tapioca, achei que era bom, subiu minha glicose. Suco de laranja, né, aquelas coisas que a glicose dá um pico e a pessoa quando mede, vê, entende. Então, essa nova era aí dos sensores veio para ajudar isso. O sensor, a maioria deles é uma bolinha, né, mais ou menos uma moeda de R$1, que você cola como um adesivo no braço, no antebraço. Tá. Ele dura de 10 a 15 dias, de 14 a 15 dias, depende do tipo, né? No Brasil só existia um tipo de sensor até esse ano, agora de uma única marca. Agora essa mesma marca trouxe uma nova versão e há 2 meses, mais ou menos, chegou uma marca nova. Então agora temos 2 marcas. Lá fora existem várias opções e tudo indica que até o ano que vem deve começar a chegar mais coisa também. E ele tem uma agulhinha? Ele tem uma agulhinha, depois eu posso até te mostrar uma foto. Você não vê, quando você aplica, ele vem como se fosse, imagina que é como se fosse um carimbo mesmo, você só faz assim na pele, ele gruda e fica ali os 14 dias medindo. Aí você tem que baixar no seu celular um aplicativo. E a versão mais nova, antes você tinha que ficar escaneando, botava o celular ali para ele escanear e você via o valor. Agora você não precisa mais. Esse mais novo, você colocou ali, baixou o aplicativo, ele vai mandando por Bluetooth em tempo real. Então você pega só o celular e olha ali. Tantos de glicemia. Agora, dentro, quando você tira, você vê que tem uma agulhinha desse tamanho, assim, no máximo. Mas, assim, eu já usei para teste e você não sente nada, não dói, não incomoda, enfim, você toma banho com ele e tudo mais. Então, assim, é um avanço enorme, porque você não tem que picar o dedo várias vezes ao dia, né? E você usar isso, você só olha aqui ou só vê no celular. Tem gente que tem até que acordar à noite, Para medir no meio da madrugada. Esse, inclusive, ele vai medindo a noite inteira. E depois existe, para o médico, tem uma plataforma que você cadastra o seu paciente ali, você abre e você vê do consultório como estão ficando as medidas dele. Olha. Nem pra mentir. E aí você liga e fala, faz um ajuste aqui e ali. Então, assim, melhorou demais o tratamento, na verdade, o monitoramento, né? E com isso a gente consegue ser muito mais pontual no tratamento também. Porque Legal. o monitoramento, pro caso do diabetes, é fundamental, né? Muito. E aí, se você pega... Hoje também a gente tem muita opção de bomba de insulina crescendo muito, né?
E aí é mais ainda fundamental a pessoa fazer as medidas. E as bombas mais novas, elas já se conectam, elas conversam, vamos falar assim, com esse sensor. E ela mesma já ajusta conforme está a glicemia. Então, daqui para frente, eu acho que vai realmente cada vez mais a tecnologia entrar nessa história do Legal, diabetes. muito bom. E agora entrando nos tratamentos, Denise, a gente sabe que tem os tratamentos mais clássicos, né? Vamos falar aí dos medicamentos, né? Que a gente toma via oral, Sim. né? Para tentar controlar a glicemia. Tem até, eu acho que medicamentos por via oral um pouco mais novos, né? De classes mais novas, Também, sim. que o mecanismo é um pouco diferente. E tem a nossa famosa insulina também, né? Também. Que já Que também tem novas. é um dos, talvez, dentro da medicina, da história da medicina, seja um dos grandes achados Com certeza. dentro da história da medicina até hoje. Com Né? certeza. Foi a descoberta da insulina no tratamento Sim. do diabetes. Aí que eu queria que você falasse um pouquinho. O que a gente tem, assim, do Tem bastante clássico coisa agora, né? e do novo. Graças a Deus, muitas opções. Eu acho que, assim, a boa e velha metformina tem seu lugar ainda, principalmente em associação com esses novos. Então, a gente usa sim, a metformina ainda tem muito boa resposta. Mas hoje a gente tem medicações mais seguras, no sentido de ter uma ação dependente da glicose. Então, elas vão agir se entrar comida no intestino. Né? Não é que fica agindo o tempo todo liberando insulina como existia antes, as sulfonilureias, né? E tinha muita hipoglicemia, a pessoa passava mal. Então, isso hoje a gente praticamente não vê mais com os medicamentos. Mas, e aí a função, sim, acho que os mais importantes, ou os mais novos, que a gente usa também mais, além de melhorar a glicemia, acabam tendo outras funções, melhorar a função cardíaca, renal, isso a gente pode falar um pouquinho. Mas, basicamente, uma classe que a gente usa muito, que são os inibidores da SGLT2, né? Ou seja, são medicamentos que vão lá no rim, inibir uma enzima, e com isso você tem mais liberação de açúcar e sódio pela urina. Ou seja, sai mais açúcar no xixi, com isso também sai mais sódio. E aí você tem o benefício de melhorar o controle da glicemia, melhorar às vezes a pressão. Então ele acaba hoje sendo usado, até porque tem um monte de estudo favorecendo isso, até para pacientes não diabéticos, porque ele tem um perfil de proteção renal. Então às vezes cardiologista, nefrologista tem usado também, independente do diabetes. Claro que muito mais em associação, né? Fora isso, os tratamentos que a gente diz à base de incretinas. Então, e aí temos duas classes, né? As incretinas são algumas substâncias produzidas no intestino, então GLP-1, GIP, enfim, que vão agir um pouco no intestino, mas principalmente eles vão lá no pâncreas. Então, chegou a comida no intestino, ativa essas enzimas, elas vão lá no pâncreas, você precisa liberar insulina para esse açúcar que chegou. Essa seria a ideia inicial, né? Então, nesse sentido, a gente tem os inibidores da DPP-4, que são um pouco mais antigos, mas a gente usa muito. Eu não vou falar os nomes comerciais, mas enfim, que são remédios que vão, baseado nisso, eles vão inibir uma enzima que quebraria essa incretina. Então, a incretina dura mais tempo. Então, se ela durava ali 4, 5 minutos, ela vai durar, às vezes, 10 horas de ação, né? E tendo esse benefício de controle de glicemia. E os mais novos, que são os queridinhos da vez, também são baseados nessas incretinas, mas é de uma outra forma, que é o que a gente fala, eles são análogos do GLP-1, do GIP, das incretinas, ou seja, são moléculas muito parecidas, muito semelhantes, né, à molécula mesmo original, natural, do GLP-1, por exemplo, que a gente aplica, esses são injetáveis, né, são as canetinhas, e se você tinha ali alguns minutos de duração do GLP-1, com essa medicação você vai ter 24 horas de duração, ou 7 dias, no caso da semaglutida. Então, você fala, mas não dá hipoglicemia? Não dá, porque ele depende só da glicose chegar. Então, se não chegou a glicose no intestino, ele não funciona. Entendi. Ele é inteligente, né? Então, são seguros, sim. Eles têm esse mecanismo de fazer uma liberação de insulina para aquela glicemia que está no intestino. Eles ajudam a retardar um pouco o esvaziamento gástrico. Então, com isso, você também identifica um pouco a absorção do açúcar. E eles têm uma função um pouco central no sentido de dar saciedade. E aí vem a ideia de ajudar no apetite, ajudar a emagrecer, que foi o que está vindo agora secundariamente, mas que agora também está virando mais não sei se mais, mas hoje a gente usa muito também para emagrecimento, né? Agora chegou, inclusive, a semaglutida em doses maiores, porque até então o que existia era a semaglutida em doses de 0,25 até 1 miligrama, em bula para tratamento de diabetes,
que obviamente tinha uma perda de peso adicional, porque, como eu falei, o peso e o diabetes são doenças que se relacionam muito, então perder peso ajuda no controle do diabetes, independente do remédio em si. Mas hoje, a nova semaglutida que chegou, além de ser 1 miligrama, ela chega até 2,4 miligramas. Então, uma dose bem maior, que para uma pessoa que não tem diabetes, mas quer emagrecer, funciona muito mais. Então, e daqui para frente, as novas drogas em relação a isso, são todas nessa linha. São análogos do GLP-1 ou do GLP-1 e do GIP, que é uma que também já está chegando, a tirzepatida, é a substância, né? Já está aprovada no Brasil, só não começou a vender ainda. É mais potente até do que a semaglutida que a gente já tem. E vão vir outros ainda que são triplo agonistas. Então, assim, daqui para frente, muito provável que essa linha de medicamentos vão ser os principais tratamentos, ainda muito caros, infelizmente, mas as patentes vão caindo, as coisas vão se regularizando. Mas em termos de efetividade e segurança, sem dúvida, hoje é muito interessante. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa não tem diabetes, ela toma para emagrecer, como ele só vai fazer efeito se a glicose... ele não vai ter um problema por ela não ter diabetes. Não vai causar nenhum problema. Não, as pessoas têm muito esse medo, né? Eu vou tomar esse remédio, depois eu vou ter diabetes. Não existe Ou isso. então vou ter hipoglicemia, não, né? Como eu falei, ele realmente controla esse nível, ele não chega a zerar uma hipoglicemia. Tá. Ele melhora, inclusive, a resistência à insulina que a gente vê em pessoas que têm sobrepeso, de modo que a insulina, porque quando você tem a resistência à insulina, a insulina no sangue sobe muito. O pâncreas produz insulina sem parar em níveis muito altos, para tentar vencer essa resistência. Com a medicação, a insulina é liberada numa dose menor porque ela é mais ativa, a resistência é mais quebrada, o peso vai perdendo. Então, não chega a ter hipoglicemia, não. O que acontece, às vezes a pessoa fica o dia inteiro sem comer, porque inibiu demais o apetite. Mas mesmo assim, é difícil ter uma hipoglicemia a ponto de passar mal, e não vejo isso. Denise, eu tenho uma pergunta aqui. Eu não sei se você sabe, mas a minha tese de doutorado foi em diabetes tipo 1. Não sabia disso. A minha tese de doutorado foi em diabetes tipo 1 nos Estados Unidos. Eu estudei muito diabetes tipo 1. Eu estudei os dois, mas o 1 eu estudei muito. E eu examinei muita gente lá, tipo 1. E todos que eu examinei tinham já no mínimo 25 anos de história de diabetes, quando eu examinei. E uma coisa que me chamou muito a atenção foram duas coisas que me chamavam muito a atenção. Óbvio que depois de 25 anos, os mais resistentes eram que estavam vivos, né? Porque eles já estavam sendo seguidos há 25 anos. Eles tinham uma visão muito boa, muito pouca retinopatia, e eu já via muita gente com bomba, que é o que você comentou, isso nos Estados Unidos há 20 anos atrás. E eu olhava aquilo lá, eu ficava impressionado, porque a bomba já conversava com a caneta que furava o dedo. Naquela época, eu falava, beleza, vai melhorar muito. Eu não vejo bomba no Brasil. Porque o que é a bomba? A bomba você coloca a insulina numa bombinha mesmo que você... É como se fosse esse negócio de monitoramento. As mais modernas parecem um celular. Tá. Vai um refil de insulina ali dentro e você coloca onde você quiser, né? Algumas ficam coladas, algumas você encaixa aqui como um celular. Sai dela um caninho, um catéter, que liga na sua pele. Um catéter. E aí ele fica injetando a insulina em você. E ele faz... como que ele faz a dosagem? Pois é. Até então, você tinha aquela bomba ali, você fazia uma pré-programação de uma dose que a gente chama de basal, que vai entrando um pouquinho de insulina ao longo do dia todo, e quando você ia se alimentar, você tinha que fazer um cálculo, ou por contagem de carboidrato, ou uma dose fixa que você já sabia, e você colocava lá na bomba, que era que você faça 15 unidades. Aí ela jogava ali de uma vez 15 unidades. Hoje, as bombas mais novas estão conseguindo fazer algo que... Ela conversa com o sensor. Então, ela aí vai o sensor dosar começa na necessidade. Mostrar, tá subindo, ela já vai lá, aumenta um pouquinho a liberação da insulina. Ou tá caindo demais, ela pode até bloquear, dependendo do nível, para você não fazer uma hipoglicemia grave. Então, isso chegou no Brasil não tem um ano, que é a bomba mais nova Porque isso melhora muito a qualidade de vida do diabetes. E era o que me chamava muita atenção. Nossa, faz 20 anos que eu vi isso, e a gente não vê bombas assim. Eu acho que, na minha cabeça, é o custo, né? O custo é muito alto, muito alto, para início e para manutenção. Tá? Essa bomba mais nova que eu falei que faz tudo isso, que a gente chama ela quase de um pâncreas artificial, apesar de não ser, mas enfim... o custo mensal é em torno de 3 mil, pelo menos.
Então, não é um custo fácil, se você for pensar que a pessoa vai usar anos, né, a vida, enfim. E tem a questão de, às vezes, o sensor se perde, você tem que trocar, é um custo realmente grande. É importante dizer também que a bomba não é para todo mundo, né? Não é assim, eu tenho diabetes, vou por bomba resolver meu problema. Você vai ter que continuar pensando no diabetes, você vai ter que fazer os ajustes iniciais. Se você tiver alguma coisa, tirando essa bomba mais nova, as outras bombas ainda não fazem essa comunicação direta, então você ainda vai ter que olhar, medir, colocar lá. Facilita sim, mas não é que você também vai deixar ali e ela se vira sozinha, ainda não. Mas porque me chamava muito a atenção, era muito interessante. Eu ficava maluco, né? Porque eu gosto de tecnologia, né? Pra não falar a idade, as que eu via parecia um pager, assim. Pra quem não sabe o que é um pager, é um bip, aqueles coisas antigas que parecia um pager. Aqueles que explodiram. E eles faziam, e eles faziam exatamente isso que a Denise falou. Eles ficavam olhando aquele negocinho lá e ficavam apertando os botãozinhos para controlar a dose daquele momento, né? E aí eles... e tem uma terceira coisa que me chamou a atenção lá, Denise. Eu tinha 2 participantes dos estudos lá, que era muito engraçado, porque toda vez que eles iam fazer o exame com a gente, ele falava, eu não sei por que vocês me chamam ainda, porque eu não sou mais diabético. Mas por quê? Eles eram transplantados. Eles já tinham feito o transplante duplo, né? Rim-pâncreas. Então eles falavam pra mim, eu não sou mais diabético. E não era mesmo. Porque o problema Totalmente sem insulina? É mesmo. Porque o problema deles era produzir insulina. Porque não tinha o pâncreas, porque a Denise falou que destruía as células que produzem insulina. Só que no momento que você transplanta e ele ganha um pâncreas, a insulina produz normalmente. E eles falavam, eu não sou mais diabético, não sei por que você me chama. Porque, em tese, as complicações podem existir. Exatamente. E quando eu estava na residência, a gente tinha alguns casos de transplante rim-pâncreas, até porque lá na Unifesp é muito, muito famoso, né, nessa parte. Mas nem sempre ficava zerado depois dos pacientes que a gente via. Ou melhorava muito e por um tempo depois voltava, enfim. Isso ainda é um dilema, né? O tipo 1 ainda tem muito tratamento, muita tentativa, como se fosse uma quimioterapia. Tem grupos em Ribeirão, por exemplo, que eles fazem muito isso, mas ainda é nebuloso, né? E transplante é transplante, né? Não é uma coisa simples assim. Né? Você troca uma coisa por outra, né? Assim, em termos de insulina também, tem alguma coisa nova, diferente ou não? Tem. A gente só existia a NPH irregular, né? Que é o mais comum, que existe ainda. Mas hoje temos mais novas, tanto para basal quanto para rápida. Então, para insulina basal, que a gente fala, que seria essa que fica o dia todo, vamos dizer assim, né? Funcionando. Tem umas que você aplica uma vez só por dia, porque a NPH ela não cobre o dia todo, né? A pessoa tem que fazer pelo menos ela 2 vezes ou até 3 vezes ao dia para realmente ela cobrir o dia todo. Essas mais novas você faz uma única aplicação, elas duram 24 horas ou quase isso. Tem a Degludec, que é uma insulina que ela dura mais até, ela chega a 36 horas, então, claro que você vai ter que aplicar todos os dias, mas se um dia você dorme até mais tarde, se no outro dia você viajou, enfim, você consegue garantir. Adolescente, por exemplo, é muito legal de usar. E para as insulinas mais rápidas, tem também uma mais nova, que ela é uma ultra rápida. Então, ela começa a agir em 5 minutos e dura no máximo ali umas 2 horas. Então, por que seria mais interessante? Primeiro, porque você pode, uma coisa que os pacientes reclamam muito, né? Em tese, quando você vai aplicar a insulina rápida, você tem que aplicar 20 minutos antes de começar a comer, porque é o tempo que ela vai começar a agir. E a maioria não faz isso. Então, essa sendo 5 minutos antes, você pode até fazer junto com a comida, que vai dar certo. Você aplica e come. E ela dura ali o tempo de digestão, que são as 2 horas, e acabou. Porque também a outra, você tinha um residual de até umas 4 horas que podia dar uma hipo. Então, acaba sendo mais seguro também, né? Para pessoas que têm um risco de hipo maior, a gente usa mais. E tem também a insulina, essa Degludec que eu falei que demora mais tempo, junto no mesmo líquido, vamos falar assim, com o liraglutida, que aí entra um daqueles análogos que eu falei lá do GLP-1, que também ajuda no controle de peso e do diabetes. Então, também é bem interessante um paciente que tem sobrepeso, um diabetes ali, a gente usar ela. E está para começar em breve aí a insulina semanal, né? Que aí vai ser uma basal de 1 vez por semana, para segurar bem. Aí você só vai aplicando também as regulares no dia. Né? Você sabe que uma coisa, quando eu tava lá também interessante, que lançaram e tiraram porque o negócio era meio, sei lá, era fora de sentido. A insulina inalatória, só que, Denise, foi aquele tubo, que parecia um tubão de PVC, assim, que você tinha que carregar. E a mulher me apresentava aquilo lá, achando que, sabe, seria a maior descoberta do universo. Falava, mas você tem que carregar esse tubo. Ela disfarçava e tal. Eu falei, mas não dá pra carregar esse tubo. Era um tubo enorme, ele tinha uns 30 centímetros.
Não pegou, né? Não pegou. A inalável, ela chegou a ter, saiu do mercado, voltou Isso. recentemente. Mas não emplaca, primeiro porque é ruim de você fazer, né? Você tem muita questão de absorção. Segundo, que ela não baixa tão bem quanto a subcutânea. Eu acho que a Então, variabilidade... eu acho que não emplacou mesmo, não foi. Bom, beleza. Denise, para terminar, Vamos lá. vamos falar pro pessoal não acreditar em coisas milagrosas aí, que Por favor. eu sei Os que mitos, né? o pessoal fica tomando Não, chazinho em e acha épocas de que rede é melhor. social, isso é bem, bem perigoso, né? Sempre teve, eu acho, né? Que agora tem a ferramenta que É mais vai mais evidente. longe. Exato, mas sempre teve a história de tomar chá disso, chá daquilo, a planta disso, não sei o quê. Infelizmente, não tem um milagre, né? Assim, especialmente se a gente está falando de um diabetes tipo 1, isso tem que ser tomado muito cuidado. Teve uma época aí que tinha um pessoal difundindo que tinha que parar a insulina e só fazer uma dieta sem carboidrato, e as pessoas com tipo 1 não podem ficar sem insulina, de jeito nenhum. Elas não têm como, da onde tirar aquilo. Então, não, por favor, não, né? Mas para o tipo 2, realmente, assim, você mudar algumas questões alimentares, obviamente, vai te ajudar no controle. Mas nem sempre só... Às vezes eu falo, tem paciente que se frustra. Poxa, eu tô comendo tão melhor, eu já tô fazendo exercício, perdi um pouco de peso, mas diabetes não controla. Infelizmente, é a evolução da doença. Você vai precisar de alguma medicação ou até de alguma insulina em algum momento, porque a hora que você fala que precisa de insulina, a pessoa fica desesperada, né? E, na verdade, você está postergando um cuidado com a sua saúde. Então, toma cuidado realmente, né? De cápsulas que você não sabe o que tem aí pela internet, esses chás da vida, enfim. Quiser usar, quiser testar, mas não pare o remédio. Não é? Mas ainda assim, eu acho que não vale a pena. Pode até ter... E muitas coisas naturais que a gente ouve por aí, toma esse fitoterápico, compra esse chá, é tudo natural. Algum efeito ele tem, né? E não é incomum casos de problemas de hepatite e tudo mais por esse tipo de uso de substâncias que às vezes você nem sabe o que tem ali dentro, né? Então, não só para diabetes, mas para tudo, né? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de tratamento muito revolucionário e milagroso que só aquela pessoa sabe e enfim... Acho que não é bem por aí, não. Legal. Então, concluímos nesse mês o nosso papo, nosso episódio, 2 episódios sobre o diabetes, que foi muito esclarecedor. Muito obrigada, doutora Denise. O prazer foi meu, obrigada. Sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Spotify, porque a gente tem muito conteúdo sobre saúde lá no Pode Ver Mais. E a doutora Denise vai falar a rede social dela também para quem quiser acompanhar. Vamos lá, eu estou no Instagram, @doutoradenise.endócrino. É isso aí, Denise. Obrigada, Obrigado mesmo. Foi excelente. Muito legal gostoso. ter você aqui. Gostei demais. Obrigado, Fátima. Obrigada. Com as boas ideias. Até a próxima. Até.